A única certeza que podemos ter sobre a vida é que em algum momento ela irá chegar ao fim. E até hoje os fatores posteriores a isso permanecem apenas a uma mera especulação, o que nunca impediu que as pessoas desenvolvessem as suas próprias crenças e especulações a respeito disso, sendo que uma parte considerável de pessoas considera a possibilidade de existir vida terrena após a morte, ou seja, reencarnação. E de acordo com uma pesquisa recente, o percentual de pessoas maiores de 18 anos que acreditam na reencarnação é de 50%, mostrando a complexidade e a dimensão proporcionada pela fé em todo o mundo. Afinal, mesmo sem ter uma comprovação para esta afirmação, os fiéis não deixam de acreditar nessa possibilidade. Além disso, muitas pessoas de diferentes idades, crenças e região já relataram ter lembranças de suas vidas passadas, o que consegue ser de alguma forma incrível e assustador. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora 5 crianças misteriosas que lembram de suas vidas passadas. Parte 3. Reencarnação familiar. Alguns dos relatos de reencarnação mais comuns já vistos são aqueles dos quais de alguma forma a pessoa acaba revivendo como um membro mais jovem da mesma família. E foi exatamente isso que aconteceu com Sam Taylor, quando tinha apenas 1 ano e 5 meses. Sam Taylor começou a fazer afirmações sobre ser o seu avô paterno na vida passada, e as colocações feitas por ele eram no mínimo estranhas. E as coisas parecem ter começado quando o garoto estava sendo trocado pelo seu pai e acabou dizendo o seguinte para ele: quando eu tinha sua idade eu costumava trocar suas fraldas. Além disso, em outros momentos ele também acabou relatando coisas das quais não deveria saber, como o fato de que a sua avó, irmã do avô que ele afirmava ser, havia sido assassinada e tinha o costume de usar o processador diariamente para fazer milkshakes. Saudades da antiga família. Desde que aprendeu a falar, Cameron McCalloway começou a citar a sua antiga família com a qual ele viveu na sua vida anterior. Conversando com sua mãe, a criança sempre citava uma casa branca com vista para o mar, sendo que ele tinha o costume de observar aviões da sua janela. A situação era tema recorrente em seus desenhos. A princípio, a mãe do garoto estranhou a ideia e achou que fosse imaginação dele, mas eles nunca haviam estado na ilha de Barra, Escócia, local em que ele afirmava que a antiga família viveu. Como Cameron estava ficando cada vez mais triste por conta da saudade dos seus parentes de antigamente, a sua mãe começou a pesquisar sobre o assunto. Depois de requisitar a ajuda de uma psicóloga infantil, ela viajou para Barra, e com isso, após algumas pesquisas baseadas apenas na memória do garoto, foi possível identificar uma casa com a descrição exata feita pela criança, sendo que ela conseguiu achar a passagem secreta que sempre disse existir e contou até mesmo o número correto de banheiros. Contudo, a antiga família que deveria ser a da vida passada de Cameron se mudou e não estava mais ali há algum tempo. Apenas uma pessoa foi encontrada, mas ela não se lembrava da pessoa descrita por Cameron. Apesar disso, depois da viagem, o garoto se aquietou e não ficou mais triste de saudade. Garoto de 3 anos lembra da sua vida passada. Estudioso de vertentes da religião, o terapeuta alemão Kurt Hardel publicou um livro chamado Crianças que já viveram antes, Reencarnações de hoje, e acabou relatando o caso de uma criança do grupo étnico Druze, semelhante aos espíritas de Golan Heights, uma região próxima à fronteira da Síria com Israel, e que contou a seus ancestrais quem era, quem o assassinou, como morreu e o local no qual foi enterrado. A criança Druze, de 3 anos, contou aos seus pais que em seu assassinato foi atingido por um machado na cabeça, pelo que o garoto contou aos seus pais e outras pessoas da aldeia. Viveu próximo ao grupo no qual pertencia, incentivando os pais e outros adultos da tribo a procurar na região o local onde o garoto vivia, na tentativa de revelar a sua identidade. Quando o grupo visitou a terceira vila, o garoto começou a ter lembranças mais claras dos primeiros e últimos nomes, seu e de seu assassino. Um integrante desta vila que conheceu a história do garoto disse que o homem mencionado havia morrido recentemente nesta vila, e o motivo de sua morte constava como uma das vítimas raptadas e interrogadas em torno de fronteira da Síria, sob suspeita de espionagem. Entretanto, passeando pela vila, o garoto apontou para uma casa, alegando ser onde vivia, e se dirigiu a um homem que estava próximo à residência, revelando o seu nome. Então o garoto disse: "Eu costumava ser seu vizinho, nós brigamos e você me matou com um machado." E percebendo a afeição pasma do homem, completou: "Eu até sei onde você me enterrou." Começou a caminhar e todos de sua vila o seguiram, inclusive o homem que alegou ser seu assassino, e em certo ponto sinalizou: "Ele enterrou meu corpo embaixo dessas pedras e um machado bem ali." Nos ossos do homem que o garoto alegou ser sua vida passada havia uma fissura que mais tarde comprovou ser provocada por um ataque de machado.
Posteriormente, após confirmação de todos os fatos, o assassino confessou ter feito vítima o homem mencionado pelo garoto. Ampan. Ampan, uma menina, relatou memórias de sua vida passada quando tinha apenas 5 anos de idade. A garota disse a sua mãe que queria ir para casa. No entanto, sua mãe disse que ela já estava em casa e perguntou para Ampan o que ela queria dizer. A menina contou à mãe que estava falando de uma vila vizinha chamada Burron. Os pais da garota nunca tinham ido a essa aldeia e não conheciam ninguém de lá. A menina disse a seus pais que havia morrido de febre devido a uma dengue em um hospital, e ela disse que seu antigo nome era Song Wong. Quando Ampan tinha 8 anos, seus pais participaram de um evento em Burron, a mesma vila citada pela garota. Após sua chegada na aldeia, levou sua mãe para uma casa e disse que tinha sido dela. Uma senhora veio até a porta e a menina chamou sua mãe. Esta senhora teve uma menina chamada de Song Wong, que também tinha morrido de febre no hospital devido à dengue. Aparentemente, Ampan continuou a visitar sua família anterior regularmente. Ryan Hammonds. Esse é Ryan Hammonds, um menino que aos 5 anos de idade deu a sua mãe uma notícia incrível. Em sua vida anterior, ele havia sido um ator de Hollywood e reencarnado. O menino deu todos os tipos de detalhes específicos sobre a sua vida anterior. Ele apontou para uma foto de um livro de 1932 sobre Hollywood e disse: "Sou eu, é quem eu era." A pessoa que a criança apontou foi Martin Martin, um ator que mais tarde se tornou um agente de outras estrelas e morreu em 1964. Como Ryan poderia acessar os detalhes mais íntimos da existência de Martin? A verdade é que tudo que a criança se lembra de sua vida passada coincide exatamente com os dados biográficos do ator falecido. Dadas as declarações do seu filho, Cindy, a mãe, contratou o Dr. Jim Tucker, professor de Psiquiatria e Ciências Neurocomportamentais da Universidade de Virgínia e autor de Return to Life. O Dr. Tucker estuda os casos de crianças geralmente entre os 2 e os 6 anos que alegam lembrar-se de uma vida passada. Depois de examinar Ryan, o Dr. Tucker conseguiu confirmar 55 detalhes sobre a vida de Martin que o menino havia fornecido. Ryan foi capaz de fornecer detalhes sobre a família de Martin que até mesmo os parentes do agente não sabiam. A filha de Martin cresceu acreditando que o pai tinha uma irmã, mas Ryan disse que ele teve 2. O autor de Return to Life rigorosamente verificou todos os dados que a criança forneceu: quantas vezes Martin foi casado, quantos filhos ele teve e detalhes específicos sobre sua profissão, até as cores dos carros que ele e a esposa dirigiam. Mas em uma reviravolta surpreendente da história, o Dr. Tucker descobriu que Ryan deu um detalhe incorreto sobre a vida de Martin. O menino alegou que o ator morreu aos 61 anos de idade. Em vez disso, o professor tinha informação que Martin havia morrido em 64, aos 59 anos, e não aos 61. No entanto, depois de investigar os registros históricos, Dr. Tucker descobriu que Martin nasceu em 1903 e não em 1905, como dizia sua certidão de nascimento, de modo que a declaração de Ryan estava perturbadoramente correta. Ryan e suas memórias da vida de Martin estão desaparecendo. De acordo com o Dr. Tucker, possivelmente, com o passar dos anos, Ryan esquecerá de tudo, como se a experiência dele tivesse sido apenas um sonho. Mas e você, acredita mesmo sobre reencarnação, lembranças de vidas passadas? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.